Olá, eu sou o professor Sandro e a gente vai conversar agora sobre a avaliação. Em nossas aulas de arte, nós utilizamos uma forma diferente de avaliar. Nós avaliamos muito o processo das atividades, então nós optamos por fazer uma avaliação por rubrica. Mas o que seria rubrica? O que é rubrica? Vamos conhecer um pouco mais acerca desse tipo de avaliação e perceber que nós fazemos isso demais no nosso cotidiano. Então, uma rubrica é uma avaliação. Uma rubrica de avaliação é uma ferramenta que indica, em uma escala, as expectativas específicas para uma determinada tarefa. Quem disse isso foram Stevens e Levy em 2005. Mas o que quer dizer isso mesmo, né? Imagine só que você gosta de bolo de chocolate. Então você gosta de bolo de chocolate, mas a gente tem que saber se você gosta muito, pouco, se alguma coisa lhe agrada ou não. Então você organiza níveis. Se o bolo for bem crocante, eu gosto mais do que se o bolo for mais fofinho, mais molhado. Então veja que você utilizou um critério que é saber a textura do bolo para saber o quanto você gosta dele. Então você gosta mais quando ele é crocante do que quando ele é molhado. Então você colocou em níveis, né? Muito mais. Se o bolo ainda for recheado, você gosta mais ainda. Então você colocou 3 níveis. Um bolo molhado você não gosta, um bolo crocante você gosta, mas se o bolo for recheado, você gosta mais ainda. Então você colocou níveis diferentes de apreciação. Assim como o critério que você pode utilizar pode ser, por exemplo, a textura do bolo, como a gente acabou de comparar. Então nós usamos rubricas muitas vezes no nosso cotidiano, nas nossas relações pessoais, entre outras. E a gente usou isso para poder fazer a avaliação. Vamos lá. Como eu falei para vocês, existem níveis. Esses níveis vão ajudar você a saber o quanto você está dentro daquilo que se espera da atividade e o quanto você está atendendo às expectativas desse nível de conhecimento. Numa avaliação por rubrica, a gente tem os seguintes itens. Há uma descrição detalhada da tarefa. A gente vê também as dimensões da tarefa, né, o que a gente vai avaliar. A gente tem uma escala, né, de diferentes níveis de desempenho e uma descrição desses níveis, inclusive das categorias, né, para cada uma das dimensões da tarefa. Vamos ver algum exemplo para a gente poder entender melhor. Bom, aqui a gente tem uma rubrica. Na coluna nós temos as categorias, ou no nosso caso os critérios, né? Entendimento do tema preconceito, entre outros que estão aqui listados nessa primeira coluna. Na primeira linha, nós temos 4 níveis de desenvolvimento. No primeiro nível, não desenvolvido, né? No segundo, parcialmente desenvolvido, e você olha para a carinha do emoticon, já percebe isso. No suficientemente desenvolvido e no plenamente desenvolvido. Então, o que significa cada um deles? Vamos pensar assim, fizemos uma atividade e nessa atividade nós tínhamos um debate. Nesse debate, os alunos tinham que estudar sobre o preconceito, qualquer que ele seja. E a gente, nesse debate, iria fazer perguntas, né? Ele iria trazer perguntas feitas, escolhidas, e as turmas iriam debater sobre o assunto. Imagine que um aluno, mesmo tendo estudado, ele não saiba como responder porque ele não entendeu acerca do preconceito. Então, nesse momento, essa avaliação dele está nesse nível. Ele não entendeu o tema. Ele mistura as coisas e não consegue entender direito. Então é não desenvolvido. Porém, existem pessoas que podem, por exemplo, entender, mas não aprofundar. Saber responder uma pergunta, mas outras não. Saber, talvez, fazer uma pergunta, mas muitas vezes se embananar no tema. Então a gente tem esse parcialmente desenvolvido. Ou então, existem pessoas que conseguem responder claramente vários temas, várias perguntas acerca do tema, mas ainda assim só conceituais. Na hora que ela precisa de construir um argumento, ela não consegue. Então, ela estaria nesse nível suficiente desenvolvido. Mas existem também aquelas pessoas que, além de saber os conceitos, além de responder as perguntas, elas conseguem trazer vários assuntos relacionados, esclarecer, dar exemplos, ou seja, ela consegue ir além, né? Então, essa pessoa ela está plenamente desenvolvida a respeito desse tema. Então, o que a gente acabou de ver foi 4 níveis: não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, suficientemente desenvolvido e plenamente desenvolvido, aquela escadinha, e também
um critério, que é o entendimento do tema preconceito. Vamos ver agora como foi que ficou uma das nossas atividades propostas. Bom, nessa atividade, eu estou pedindo que os alunos façam fotografias e respondam a questões de pesquisa. E vocês estão vendo aqui, na coluna, nós temos 3 critérios: realização da atividade, desenvolvimento da criação e responsabilidade. Então, vamos ver quais foram os níveis. Vocês devem estar observando que no critério 1, realização da atividade, nós temos 3 níveis, e cada um nível corresponde a uma pontuação. Nível 1, 30, nível 2, 20, nível 3, 10. Então, essa escala de níveis, ela tem uma descrição. Por exemplo, se o aluno cumpriu todos os requisitos da tarefa conforme o enunciado, ou seja, o texto da questão, ele recebe 30 pontos, nesse critério. Se ele deixou de cumprir até 2 requisitos, por exemplo, deixou de fazer 2 questões, ou deixou de fazer um tipo de fotografia, né? Então, ele vai, ao invés de receber 30, ele vai receber 20. Mas veja, ele entregou a tarefa. Em terceiro lugar, nós temos então aquele que deixou de cumprir 3 ou mais requisitos da atividade. E isso por vários motivos, mas ele deixou. Então, ele vai receber 10 pontos, desde que entregue a atividade. E assim por diante, a gente vai encontrar isso no critério 1, no critério 2 e no critério 3. E cada critério tem um nível e tem uma pontuação para ele. Esses critérios, obviamente, você deve estar pensando, se ele tem 50 pontos aqui é porque esse critério ele é mais importante do que os outros. Você pode pensar desse jeito, não tem problema. Mas vamos pensar que esse critério aqui, o 2, ele diz respeito ao desenvolvimento da atividade criativa, que é no nosso caso da arte. Aqui embaixo nós temos a responsabilidade, que é uma coisa que você deve ter com todas as atividades que você vai fazer. Então a pontuação é um pouco menor. Entenderam? Então vamos fazer um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos somar uma pontuação. Vamos imaginar que um aluno tinha 5 questões, 3 questões de responder no caderno e 2 questões de fotografias. E ele deixou de fazer 2. Então ele entregou a atividade e vai receber 20 pontos. Porque no critério realização da atividade, ele deixou de cumprir até 2 requisitos, conforme o enunciado da questão. Então ele recebe 20. Vá somando. Porém, na parte da fotografia, que é essa parte aqui que eu estou avaliando, ele entregou, usou os planos fotográficos corretamente, foi criativo, variando modelos e os planos de fundo. Então ele fez um trabalho de composição muito bem feito. Ele ganha 50 pontos. Vá somando. E por último, na responsabilidade, ele entregou a atividade no prazo. Porém, os itens não foram cumpridos parcialmente, não foram cumpridos totalmente, foram parcialmente. Observe que ele recebeu aqui o nível 2, por quê? Porque ele deixou de fazer até 2 questões. Então, ao invés de 20 pontos, ele recebe 10. Mas vamos somar. Ele tem 20, mais 50, 70, mais 10, 80. Então, ele formou 80 pontos nessa atividade. Naquele quadrinho dos emojis, ele teria ido parcialmente, né, na atividade, tá bom? Então, observe bastante esses critérios, preste atenção, porque eles vão ajudar você, inclusive, a se autoavaliar, a ver como é que você está nessa atividade, tá? Inclusive, entender por que muitas vezes você não teve condição de entregar a sua atividade do jeito mais pleno, inclusive por conta da pandemia, por conta da situação de ensino remoto que a gente está vivendo, por conta de um recurso ou outro, ou mesmo do tempo, mas você sabe mais ou menos em qual situação você se encaixa. Importante é que você não deixe de entregar a sua atividade, que você não deixe de fazer os exercícios e de procurar participar das aulas. Aguardo você nas próximas aulas e aqui tem alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você entra lá no Google Sala de Aula, você vê aqui a rubrica. A rubrica ela está aqui pertinho, ó, com o nome rubrica, nesse caso 3 critérios. Você clica nela e ela vai abrir. Quando ela abre, você tem aqui quais são os critérios que estão sendo avaliados e os níveis que estão sendo avaliados, que vai ajudar você a entender qual a sua pontuação. Você já sabe de antemão em que situação você se encontra, tá bom? Então, desejo a todos saúde, boa sorte, bons estudos e até a próxima.